Bem, como a história da humanidade nunca é paradinha, tranquilinha, gostosinha, vai numa linha reta, harmônica, as coisas sempre viram de uma hora para outra. Bem, existia um império, pessoal, que estava avançando no Oriente. Lembra que a gente deu uma olhada nos islâmicos, os muçulmanos? Bem, esse império chamava Império do Islã, e ele estava cada vez mais próximo do lugar sagrado, vocês conhecem, chamado Jerusalém, a cidade que é importante para 3 religiões, tá? Para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos, 3 religiões monoteístas. Essa cidade tem um valor sagrado inumerável para essas 3 religiões. Os islâmicos estavam de olho em Jerusalém, que era dos cristãos, e eles conseguem tomar Jerusalém. Isso durante a Baixa Idade Média. Presta atenção que agora o bicho vai pegar. Bem, os islâmicos, o Império do Islã, ele vai subindo, subindo, e ele vai chegando nas bordas do Ocidente. O Papa fica preocupadíssimo, ele chamava Urbano II, tá? Papa da cidade, né? Papa Urbano. Ele fica preocupado pra caramba, tá? Porque esse império tá ameaçando invasões no mundo cristão. Inclusive, Portugal e Espanha já tinham sido dominados, estavam sendo dominados, tá? Então, assim, galera, não existia mais Portugal e Espanha, porque foi tomado pelo Império Islâmico. O Papa fica bem preocupado. E ele faz uma convocação a todos os cristãos do Ocidente, da Europa. Todo mundo pegar em arma para combater o infiel, porque é assim que essas religiões se tratavam, tá? Como inimigos mortais. Vai receber o perdão pelos seus pecados. Então vamos pegar em armas, saquem suas espadas, seus arcos, e vamos fazer longas caminhadas, tá? Ou longos passeios de barco, passando dificuldades no oceano, que agora o Oceano Mediterrâneo era controlado pela Itália. Veneza estava ficando muito forte. E nós vamos fazer essas longas travessias para retomar a cidade de Jerusalém. Esse era o objetivo das chamadas cruzadas, tá? Formam-se essas expedições, pessoal. Foram mais de 9. Existem cruzadas absurdas. Cruzadas de crianças que acharam que pelo chamado de Deus e por serem puras, elas conseguiriam retomar Jerusalém. Elas foram escravizadas no primeiro porto que encontraram. É complicado. É um período que a fé motiva os homens a fazer esse movimento, galera, que é muito longe. Para a época é muito longe, é muito deslocamento. Tem a questão da comida, tem a questão do frio. Bem, eles vão. E os cavaleiros, né? Aqui tem o Templário. Eles vão combater o infiel e retomar Jerusalém para os cristãos. Bem, as cruzadas não dão certo. Em alguns momentos eles retomam Jerusalém, mas logo eles perdem novamente, tá? Então, assim, é um movimento que, por si só, ele não funcionou. Mas o que ele funcionou, o que ele foi bacana, foi que ele finalmente trouxe uma união, por mais bizarro que pareça, entre o Ocidente e o Oriente. Então, assim, tu tá numa expedição, tu acaba conhecendo gente que tem outra cultura. E tu tá levando alguns produtos para conseguir sobreviver. Tu faz troca. Então, o comércio, pessoal, se estende lá com o Oriente. A troca entre o Ocidente e o Oriente volta a acontecer. Isso é muito bacana. Então, o comércio a longa distância ele acontece, tá? Contato com outras ideias, te faz pensar longe, te faz pensar diferente, te faz pensar mais amplo, coisa que na Idade Média, nos feudos, não era comum, né? Você ficava muito fechadão. Igual alguém que eu conheço agora, nesses tempos, muito isolado. Então, eles não tinham internet. Então, galera, assim, era coisa de ficar maluco, tá? Fechado num feudo. Bom, eles estão trocando, eles estão se expandindo. Isso tudo no século XIII, tá? Então, até agora estamos bem coloridinhos. Problema também que vem, sempre tem, beleza, bacana, trocaram produtos, trocaram conhecimento, porque os árabes guardaram muito do conhecimento da antiguidade, tá? Aquele é o mapinha da Grécia. Só que eles voltam com um problema para a Europa. Um
Esses barcos carregam uma fração de desgraça, chamado pulga. Ah, meu Deus, professor, pulga, você está todo dramático. Essas pulguinhas, pessoal, que iam os ratos nos barcos de volta para a Europa, lá do Oriente, trouxeram um bichinho, uma bactéria, coisa pequena, chamada peste bubônica, tá? Que vai chamar. A famosa peste negra. Ela vem nessas pulgas, que vem nos ratos, que chegam na Europa, se instalam nas cidades. Agora, por que esse rato gosta tanto da cidade europeia que acabou de surgir? Essa cidade é um lixão, tá? Nós vamos assistir uns filmes que brincam com isso. Porque os caras fizeram a cidade de um jeito meio caótico. Já viram isso em algum lugar? Foi acontecendo. Sem muito planejamento de esgoto, por exemplo. Muitas vezes se jogava o esgoto das janelas, tá? Que é isso? Pô, olha eu aqui. Era bizarro. Muita sujeira. Os ratos adoraram. E essa praga, essa peste bubônica, começou a se espalhar numa proporção que vocês não têm ideia. 1/3 da população europeia vai morrer. É estimado. Não se sabe muito bem. Os caras não tinham muito bem como controlar. Feridas abertas, tá? Começavam a aparecer. Era uma bactéria. Eles não tinham, por exemplo, antibiótico como a gente tem. Se eles tivessem penicilina, mas não tinha. Então, o troço se espalha numa velocidade muito rápida e morria-se em menos de uma semana, tá? Para piorar o problema, como é que eles resolveram a crise? Vocês lembram que eles não, na Idade Média, um período que eles não investiram muito no conhecimento, na investigação científica? Aquela coisa que tinha na Grécia Antiga, dos filósofos, dos pensadores, Aristóteles, que buscava conhecimento? Não. Eles apostavam mais no conhecimento pela via espiritual, certo? Bem, como que eles vão julgar o que é essa peste? O que ela quer dizer para nós? De uma maneira espiritual. Então, para eles, a peste era sinônimo dos seus pecados. Deus estava castigando a humanidade pelos seus pecados. Então, o que a gente faz em relação a isso? A gente faz penitência, a gente reza mais, a gente se dedica, se mostra pequeno, porque a gente estava muito egocêntrico. Galera, para uma peste que está se espalhando naquela proporção, essa solução religiosa, ela não deu conta. E a questão, então, do poder político, o que eles fizeram? Os senhores feudais, pessoal, com seus poderes localizados, eles não podiam conter uma coisa que era maior do que os feudos, a não ser que eles se unissem em torno de um rei de uma grande localidade. Vocês sabem que os reis estavam voltando com mais força agora. Essa era uma solução legal. Então o rei pode falar assim, ó, a gente vai deixar em quarentena esse e esse e esse feudo, porque ali a gente sabe que a peste negra está absurda. Então, pessoal, o rei consegue organizar melhor essa situação dos feudos, entenderam? Mas assim, eles perdem 1/3 da população, é muita gente. E eles precisavam dessa gente para plantar. Então eles começam a passar fome também. O século XIV é o século da guerra, da peste e da fome. Agora eu paro por aqui, galera, pra gente dar uma refletida, né, sobre hoje em dia. A história, ela nos serve pra gente pensar muito sobre o tempo de hoje, né? Então eu pergunto pra vocês, essas resoluções, como é que é? Questão do poder centralizado contra os governadores, contra os estados, como é que funciona isso? Porque a peste, né, ela não vê fronteira, ela vai. E como que se resolve uma situação onde existe essa disseminação? É pra gente pensar, tá? Mas vamos lá, firmes e fortes. Obrigado, galera, por ter me ouvido. Desculpa por falar tanto, esse assunto é longo. Grande abraço, saudade de vocês.